Sobe a temperatura na disputa entre Moscou e o mundo ocidental. O Tribunal de Haia, instituição internacional, supostamente a serviço da manutenção da ordem vigente, da ordem legal, da soberania, dos direitos humanos, o Tribunal de Haia decreta prisão de Vladimir Putin, líder russo, supostamente por atingir crianças na Ucrânia. Ele teria provocado a transferência de crianças ucranianas para a Rússia. Essa é a alegação do Tribunal de Haia, rapidíssimo para julgar o Putin. Eu diria assim, é um leão, Tribunal de Haia, um leão contra o Putin, um gatinho contra os presidentes das potências ocidentais. O Tribunal TPI, Tribunal Penal Internacional, emitiu mandado de prisão contra Putin, uma grande pirotecnia, uma tentativa de constrangimento internacional, não tem nenhum sentido legal. Mas vamos dizer que o Putin tenha desrespeitado os direitos humanos ao invadir a Ucrânia. Ele é acusado de supostamente deportar crianças ucranianas para a Rússia. Então, querem transformar o Putin num monstro da vez, né? É um monstro. O Ocidente sempre precisa de um monstro contra o qual mover a sua máquina de guerra. O Saddam Hussein era um monstro. O Gaddafi era um monstro. O Saddam Hussein tinha armas químicas de destruição em massa que nunca apareceram. Cadê as armas do Saddam? Ele foi enforcado. O Iraque destruído. Não que ele fosse bonzinho, mas não tem bonzinho mesmo aqui. A pergunta que eu fiz mais cedo nas minhas redes sociais é a seguinte, pergunta sincera. Quantos presidentes dos Estados Unidos o Tribunal de Haia já mandou prender por causa de invasões ou ataques aos direitos humanos? Eu vou citar alguns casos. Guatemala, 1954, envolvimento direto dos Estados Unidos com um bombardeio da Guatemala contra o presidente independente nacionalista Arbenz, 1954. Vietnã, talvez o mais conhecido, Estados Unidos enviou tropas e invadiu o Vietnã. Qual presidente dos Estados Unidos teve a prisão decretada? Eu queria saber. Granada, uma ilha no Caribe, pequena nação caribenha, invadida pelos Estados Unidos, que temiam que Granada fosse uma nova Cuba, em 1983. E o Iraque, que eu acabei de citar. Invadido, destroçado, destruído pelos Estados Unidos, porque tinha armas de destruição em massa. Foi na onda do 11 de setembro, depois de 2001. Em 2003, a invasão do Iraque. Qual presidente dos Estados Unidos teve prisão decretada? A do Iraque foi formalmente considerada uma invasão ilegal. Destroçou, destruiu lares, atacou milhares e milhares de crianças. Sem falar nos ataques aos direitos humanos aqui na América Latina. Qual presidente dos Estados Unidos foi responsabilizado pelo golpe de 64, aqui no Brasil, que colocou a armada americana, norte-americana, aqui nas costas brasileiras? Se o Jango resistisse, eles entravam com os Mariners. O recado estava dado. O Jango não resistiu porque não queria que o Brasil virasse uma nova Coreia, um novo Vietnã, porque o plano dos gringos era rachar o Brasil em dois. Isso quem me disse foi o Mauro Santayana, veteraníssimo jornalista. É jornalista, ele chegou a cobrir Getúlio Vargas em 54. Acompanhou o Jango, era próximo de Jango, depois próximo do Tancredo. E ele me disse, tanto o Jango quanto o Getúlio tinham isso em mente, que o plano dos Estados Unidos era rachar territorialmente o Brasil. Qual presidente dos Estados Unidos foi responsabilizado por ter ajudado regimes criminosos e delinquentes, como o do Brasil, como o da Argentina, que fez desaparecer dezenas de crianças roubadas das famílias? Um regime apoiado pelos Estados Unidos. E no Chile, do Pinochet? Qual presidente dos Estados Unidos foi responsabilizado por ter participado, por ter ajudado no golpe que bombardeou o Palácio de la Moneda, matou o Allende e depois massacrou, exilou, torturou milhares de chilenos. Inclusive, crianças sofreram com isso. Qual presidente dos Estados Unidos teve a prisão decretada? Nenhum. É uma pergunta, obviamente, retórica. Daqui a pouco, mas essa é uma notícia importante para o mundo, além de constatar que é uma prisão absolutamente inócua, porque o Putin tem poder atômico, é uma tentativa de guerra simbólica e política, transformar o Putin num pária, porque ele tem prisão pedida. Vocês reparam que é uma espécie de método lava-jatista, mas elevado à enésima potência? Você usar a justiça contra o seu inimigo político, nesse caso, contra o seu inimigo geopolítico? É o mesmo raciocínio, né? Às 21 horas, o professor Lejane Mirran estará aqui numa conversa com a Sara Góes para detalhar esse tema, que é um tema do mundo hoje. O mundo se debruça sobre isso. O que significa o Tribunal Penal Internacional ser oficialmente utilizado como uma agência de despacho a serviço da Europa e dos Estados Unidos? Ah, Rodrigo, mas você não leva em conta que eles realmente fizeram mal, invadiram a Ucrânia e que as crianças sofreram? Levo em conta. Eu quero saber das outras guerras. Porque ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém, né?